A palavra de Deus nos traz a edificação necessária para termos uma vida abençoada nessa existência terrena. E o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, nos trouxe profundos ensinamentos e verdades acerca do mundo espiritual, acerca do reino de Deus e acerca também de como ter comunhão com o Senhor. E uma das disciplinas mais importantes, sem sombra de dúvida, é a disciplina da oração. Com a oração nós conseguimos nos aproximar de Deus. Através da oração conseguimos também desenvolver em nós um hábito extremamente importante que gerará uma comunhão com o Espírito Santo, promovendo uma vida abundante. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. À luz da Bíblia e da experiência, observamos diversos homens, centenas de heróis da fé, que conseguiram realizações extraordinárias porque conseguiram tocar o coração de Deus por meio da oração. Sem sombra de dúvida, é impossível vivermos sem oração. A oração é o diálogo com o nosso Pai. É a comunhão com aquele que nos ama e nos ama de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus demonstrou também em sua vida, durante o seu ministério, durante a sua vida na terra, uma prática constante de oração. Nos ensinou, pelo exemplo, que devemos cultivar uma vida constante de oração. Entretanto, existe algo que atrapalha a sua comunhão com Deus. Atrapalha a que a nossa oração chegue a Deus. Impede que as nossas orações sejam ouvidas e que sejam respondidas. Existe algo terrível que se chama o pecado. A Bíblia fala que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O pecado fecha os céus a fim de que a nossa oração não suba para chegar ao Deus Altíssimo. O pecado tem efeitos devastadores na vida humana e talvez um dos piores seja essa ausência de comunhão com o Criador. Nós vivemos na graça divina, conseguimos o perdão através do nosso arrependimento e, sobretudo, através da purificação pelo sangue do nosso amado Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Entretanto, nas relações de impedimento ao pecado, de como impedir o pecado, de como viver uma vida longe do pecado, está a prática da vigilância. O Senhor Jesus, bem pertinho de ser preso, de ser condenado, executado e também perto da sua ressurreição, porque foram eventos simultâneos, ele ensinou aos seus discípulos no jardim do Getsêmani: vigiai e orai. Em Mateus capítulo 26, versículo 41, a Bíblia diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Um versículo simples, entretanto, nos traz profundas verdades acerca da didática do Senhor Jesus sobre o reino de Deus. Precisamos vigiar e orar. A prática da vigilância ela deve ser cultivada ao lado da prática de oração. Sem a vigilância, a oração perde os seus efeitos sobrenaturais. Vigiando e orando para não cair em tentação. Quantas pessoas, quantos cristãos dedicam-se à oração? Quantas pessoas você conhece que estão sempre na igreja, que estão sempre com a Bíblia debaixo do braço, que estão sempre em todas as reuniões, em todas as campanhas, estão ali participando, mas as suas vidas não demonstram frutos que dignifiquem, que honrem, que exaltem ao Deus Todo-Poderoso. Por que eles não demonstram esses frutos? Talvez, em alguns casos, pode ser
a ausência da vigilância. Ao vigiarmos, nos afastamos daquilo que impede que as nossas orações sejam ouvidas. E vou falar em vigilância. Não se pode falar em vigilância sem falar dos desejos, porque o que leva o homem ao pecado, o pecado ele tem um caminho, o pecado ele tem um itinerário, o pecado ele não é um lampejo, como um relâmpago, não, ele anuncia que vai acontecer. Primeiro ele se processa no campo da mente, e depois da mente ele evolui para um estado emocional de desejo. O pecado ele é sempre precedido por um desejo. O psiquiatra, médico, um dos maiores gênios da história da humanidade, o pai da psicanálise, Sigmund Freud, disse certa vez que o homem é um eterno desejar. O homem sempre deseja. Ele é um ser insatisfeito. A Bíblia concorda, destacando e ensinando, ainda antes que o próprio Freud pudesse falar isso, a Bíblia ensina que o homem ele acaba por cair em tentação quando cede aos desejos desenfreados da carne. Olha o que Jesus disse ali: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi justamente neste ponto que Eva pecou. Eva foi a mulher feita sem pecado. Eva foi feita pelo próprio Deus, pelas mãos do Criador. Da mesma maneira, o seu marido, Adão, ambos foram feitos sem pecado, mas sucumbiram, caíram na tentação, porque não conseguiram resistir ao desejo de serem como Deus. Foi nessa estratégia que a serpente, chamada de Satanás, no livro do profeta, no Antigo Testamento, conseguiu seduzir Eva. Ela falou mais do que devia. E aí, por falar nisso, é necessário compreendermos um pouco da natureza humana. O homem é um eterno desejar. O homem cai em tentação pelo desejo desenfreado. E quais são os maiores desejos da humanidade? O que é que o homem mais deseja? A Bíblia aponta para 3 grandes áreas. A área fisiológica, em que se aponta para o desejo de comer desenfreadamente, a gula no pecado. E observe que o homem acaba destruindo a sua saúde e a sua vida por aquilo que ele ingere, por aquilo que ele come. Há também um desejo que tem destruído a humanidade, um desejo desenfreado, que é a prática do sexo. O sexo é um alimento. O sexo é um alimento assim como a água, a comida, que nós nos alimentamos diariamente. Mas ele precisa estar também sob vigilância e controle da nossa mente. E por fim, o desejo que o homem tem desenfreado de falar mais do que é necessário. Essas 3 verdades eu trago para você do livro Mais Esperto que o Diabo, escrito pelo autor Napoleon Hill. Ele destaca neste livro, que é um livro, uma ficção, na qual o autor entrevista uma figura que seria o diabo. Na verdade, na leitura do livro você percebe que ali não está o ser que é expresso, que é dito na Bíblia, que é o inimigo da sua vida, que é o inimigo das nossas vidas. Contudo, o livro traz essas 3 verdades que são de natureza psicológica e bíblica. O homem deseja comer, o homem deseja o sexo, e o homem, entenda, estou falando homem no sentido lato, homem e mulher, e o homem também deseja sempre falar mais do que é necessário. Falar mais do que se deve sempre causa consequências que não queremos. As palavras, elas têm poder de dar vida e de trazer a morte. A Bíblia diz que um irmão ofendido é mais difícil de ser conquistado que uma cidade fortificada. As palavras dão vida, mas as palavras também trazem a morte. As palavras constroem, entretanto, as palavras também destroem.
As palavras podem edificar e podem também destruir. As palavras têm sido a causa de destruição de diversos casamentos, de diversos relacionamentos em várias esferas da vida humana. A destruição de amizades, o fim de sociedades empresariais, a destruição de comunidades eclesiásticas, de projetos de vida, de diversos relacionamentos, na verdade. As palavras têm um poder, meu querido irmão, quase incalculável. Mas tenha certeza que é pelas tuas palavras que você será julgado. É pelas tuas palavras que Deus trará juízo sobre você e sobre mim. Por isso que a Bíblia nos diz que de uma fonte não pode sair água doce e água salgada. Da tua boca, quais são as palavras que têm saído? São palavras de edificação ou Satanás tem usado teus lábios para promover dissidências, discórdias, porfias e diversos tipos de malignidade que somente Satanás, em união com o homem, pode promover? Pense nisso. Pense nisso. E dedique a sua vida a promover a paz, a promover a comunhão, a promover o reino de Deus, profetizando coisas boas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em momentos de raiva, em momentos de angústia e de fortes emoções, somos impulsionados a falar aquilo que não queremos. É nessas horas que devemos ter o máximo de vigilância sobre os nossos pensamentos e as nossas palavras. Na verdade, são nessas horas de elevada emoção que devemos mais ficar calados e aguardar a emoção passar para assim falarmos com o uso da razão e com o devido senso de responsabilidade. Que Deus te abençoe, te guarde, que Deus te ilumine e que teus lábios sejam fonte de vida, fonte de esperança, fonte de unidade, de fé, de amor e que promova assim a graça e o reino de Deus. Que Deus te abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus.